Desastres naturais, como tempestades e enchentes, prejudicam e matam milhares de pessoas anualmente. Vendo os dados, podemos notar que a incidência deles vem crescendo nas últimas décadas. Inclusive, especialistas afirmam que as mudanças climáticas estão por trás deste aumento. Apesar disso, estamos vendo progresso. De acordo com a BBC, o total de casos fatais nesses incidentes vem diminuindo com a ajuda de sistemas de alerta. Isso nos motivou a criar um modelo que possa ajudar na previsão da quantidade de desastres em determinados locais. Para isso, podemos utilizar tanto dados de desastres anteriores quanto de características dos locais onde ocorreram, como latitude, longitude e temperatura média, que levará em conta os efeitos do aquecimento global. Falando sobre os dados, né, a gente tinha dois datasets que a gente mergeou em um só. O primeiro era um dataset sobre temperaturas e dele a gente tirou uma coluna que era a média mensal de temperatura dos países e a gente mergeou isso com alguns outros dados que a gente tinha do dataset de desastres naturais, que foi alimentado por um sistema da NASA, né? E desse dataset a gente tirou alguns dados como o tipo do desastre natural, o local e o ano do desastre. A gente teve alguns problemas para fazer esse merge, por exemplo, né? Porque a gente tinha algumas inconsistências entre os nomes dos países e algumas outras temperaturas que estavam faltando. Mas o principal problema que a gente teve com os dados foi que, como a gente está dividindo os desastres por tipo, isso fez com que a gente ficasse com relativamente poucos dados para alimentar os modelos. Além disso, como todo mundo pode ver, né, a gente está usando dados tabulados e isso gerou algumas complicações mais para frente. Antes de começar os treinos também, a gente dividiu em treino, validação e teste. O teste a gente escolheu usar os últimos 5 anos, porque o modelo deveria saber se virar com padrões de anos mais recentes e que não estão no dataset original. E aí, entre treino e validação, a gente usou aleatorização, 75% para treino e 25% validação. Para nossa solução, inicialmente, tentamos fazer a previsão para cada país e para cada mês. No entanto, isso se provou granular demais. Em escalas tão detalhadas, a quantidade de desastres é pequena e a variabilidade é muito grande. Por esse motivo, decidimos expandir o escopo para o seguinte: prever o total de desastres em um determinado ano e continente. Além disso, focaremos em criar modelos separados para dois tipos de desastres, um para tempestades e outro para enchentes. Para isso, fizemos diversas tentativas. A primeira foi utilizar uma regressão linear simples, já que temos poucas linhas e colunas. No entanto, mesmo variando diversos hiperparâmetros, não foi suficiente para obter um resultado satisfatório. O erro quadrático médio foi 9,9 para o total de enchentes, sendo que a média de incidentes por ano e continente é de 11,6. O modelo estava errando em média 71% do valor real, a mesma para o modelo de tempestades. Como o modelo se provou simples demais, tentamos utilizar regressão polinomial. Isso de fato reduziu o erro para 8,3, mas o resultado ainda era nada satisfatório. Foi aí que a gente decidiu utilizar estratégias mais complexas, redes neurais. A primeira tentativa foi reaproveitar uma arquitetura já existente para isso, que foi o regressor TabNet do PyTorch. Esse TabNet é otimizado para dados tabulares, mas apesar disso, os resultados foram piores do que com as regressões, provavelmente porque a quantidade de dados é insuficiente para obter maior valor dessa arquitetura. E mexer nos hiperparâmetros ajudou muito pouco também. O RMSE obtido foi quase o dobro do anterior com as regressões polinomiais. Então, se elas não foram suficientes, a arquitetura pronta não ajudou, a gente decidiu fazer nossa própria rede neural, com poucas camadas para não ter o mesmo problema do TabNet, mas complexas o suficiente para superar a regressão polinomial. Eventualmente chegamos na arquitetura com 3 camadas densas, uma com 32 neurônios, outra com 64 e a outra com 1 para a saída. E o resultado foi bastante satisfatório em comparação. 5,65 de RMSE na validação do modelo de enchentes e 4,69 na validação do modelo de tempestades. Ainda estamos testando diferentes arquiteturas para obter resultados melhores e por isso ainda não fizemos a comparação com os dados de teste. Apesar disso, já conseguimos melhorias significativas desde os dados iniciais.